Então, agora eu estou dando início aqui à pintura do barco. Eu estou pintando com rolinho, que é o rolinho de lã, mas ele é um rolinho de lã, mas o pelo dele é baixo. Vai ficar a casca, aquele efeito de casca de laranja, mas tudo bem, porque eu vou dar uma camada grossa de tinta. Essa tinta é boa, ela seca rápido. Eu vou dar uma camada de tinta grossa para depois poder puxar o polimento sem que fique fraco, né? Uma pintura fraca, né? Ok? Então agora estou dando a primeira mão. Logo eu vou fazer o polimento. Tá aí, galera. A primeira mão de tinta já dei. Até que ficou bem. É aquele negócio, né? Tem gente que acha que pintar é só jogar tinta, passar o pincel, passar um rolinho e tá tudo certo. Pois é, só que pintura não é que nem fritar pastel, né? Que é só jogar na frigideira e já era. E eu vou falar por quê. Além de eu ter que polir por causa desse efeito de casca de laranja que o rolinho deixou, quando a gente passa a tinta, é que ainda aparecem alguns defeitinhos, ó, que nem aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui tem um defeito aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, lá em cima na tampa vai ter outro ali. Isso é tudo defeito que fica de quando a gente lixa, né? Por isso que a gente passou o primer. O primer, além de proteger, né? Dá um acabamento melhor na pintura, ele mostra onde ficaram os defeitos da lixa, né? Pra gente poder corrigir com massa. E aqui vai ser a mesma coisa. Aqui, como já é a tinta, se não tivesse ficado nenhum defeito, era só jogar mais uma mão e fazer o polimento. Mas não. Eu ainda vou ter que esperar secar, corrigir esses defeitinhos com massa, lixar outra vez e pintar outra vez. Então, quer dizer, pintura não é uma coisa tão simples como alguns falam, né? Pintura não é só jogar tinta em cima e espalhar com o pincel, ou então com o rolo. Mas vamos lá. Pois é, pessoal, como eu tinha falado lá, logo no começo, a pintura foi feita com rolinho, apareceram alguns defeitos, eu tive que corrigir com massa. Corrigi, dei mais uma mão de tinta, até que ela ficou bem brilhante, ficou boa. Ficou até que legal. Mas só que tem um agravante, né? A gente corrige de um lado e acaba, por algum motivo, estragando do outro, né? Felizmente a culpa não foi minha, porque eu acabei pintando com rolinho de lã e aqui é o rolinho de pelo curto, né? Aquele pelo bem baixo, né? E o que aconteceu? Dá para ver aqui no reflexo da lâmpada aqui da luz. Olha só. Além do aspecto de casca de laranja que já era previsível de ficar, né? E isso aí eu ia ter que tirar no polimento. Ele ficou todo áspero. Por quê? Porque esse rolinho, que por incrível que pareça, ele é de uma marca boa, ele soltou, mesmo sendo de pelo baixo, ele soltou um monte de pelos aqui. Então, quer dizer, passando a mão assim, a tinta ela tá com certo brilho, mas ela tá áspera, né? Infelizmente. Ela tá toda áspera. Ou seja, eu vou ter que lixar tudo de novo, tirar essa aspereza toda e mudar o procedimento de pintura. Adotar um outro método. Provavelmente eu vou ter que recorrer à pistola mesmo, porque não tem condições. O rolinho poderia até optar por um rolinho de espuma, mas o problema é que é o seguinte: o rolinho de espuma, depois de um determinado tempo que você está usando essa tinta, como ela é uma tinta muito forte, o rolinho de espuma ele começa a dilatar e acaba se desmanchando, acaba soltando da estrutura dele.
Então, para mim tá condenada essa pintura. Condenada assim, né? Ou seja, vamos ter que fazer um retrabalho, né? Infelizmente. Lixar, mais uma camada de tinta que eu vou ter que dar. Só que aí, no caso, eu vou tirar só essa aspereza. E aí, caso eu venha usar uma pistola, ela vai ter que ser mais diluída, né? Logicamente. Porque senão não tem condições.